uma mansão do lobby em Brasília. Ou não se poderia classificar assim a casa de Daniel Vorcaro em Brasília? Aquela em que recebeu Alexandre de Moraes. Aquela em que recebeu Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, cuja mulher presta ainda, serviços advocatícios para o Banco Master. Mansões do lobby em Brasília existem e se multiplicam, costurando e alimentando esse ambiente de promiscuidade. Eu estou falando isso porque tem uma reportagem importante, nem sei se ainda está em destaque, mas foi a manchete do Estadão, até agora há pouco de manhã, sobre uma específica mansão do lobby em Brasília. E aí eu pego esse caso específico que tem a ver com a Fictor. Lembra da Fictor? Tem até dificuldade em definir o que seja, ou o que era a tal Fictor, uma empresa de investimentos, aquela que estava sempre quase fazendo um investimento, aquela que em novembro de 25 quase comprou o Banco Master, mas na hora H não faltou um dinheiro de Dubai, sei lá. Essa é a Fictor. A matéria no Estadão sobre uma dessas casas de lobby, por onde os políticos passavam. E os políticos dirão, muitas vezes eu não sabia que essa casa era a casa da Fictor. Fiz uma reunião, uma casa gigantesca, uma babesca, 500 metros quadrados. Tá? É assim, não é uma exclusividade da Fictor. Há mansões, casarões de lobby em Brasília. E aí as empresas vão defender os seus interesses. É o centro do poder. Vão falar com os políticos, fazer pressão com o político, beber uísque com o político e tal. A questão se torna mais complexa quando, nesse ambiente cujas fronteiras, as divisas se diluem, quando a essas casas vão, por exemplo, ministros do Supremo, juízes e tal. Certo? Então, eu vou pegar essa matéria do Estadão e eu convido você a ler a reportagem do Luiz Vassalo, do Gustavo Cortes e do Carlos Eduardo Valim. Chama-se a reportagem Mansão do Lobby, como a Fictor tentou gerir recursos de Itaipu e fraudar depoimento na CPI do INSS. Isso aqui é um troço gravíssimo. E, claro, logo surgem os dossiês gerados pela tal Fictor, ou a partir de alguém a serviço da Fictor, para tentar descredibilizar alguém numa CPI. Isso, a proximidade com o poder, a proximidade com a política, com os políticos, a tentativa de se aproximar do governo de turno. É assim. Vou ler aqui um trecho da reportagem. Investigada pela Polícia Federal e com dívidas de 4 bilhões, a empresa de investimentos Fictor alugou uma mansão no Lago Sul, em Brasília, que foi usada para aproximação com o governo federal, e no caso é o governo Lula, mas é assim com o governo de modo geral. Eu aproveito para te convidar para assinar o Estadão, para ler a matéria, conteúdo exclusivo para assinante, reportagem importante. E aqui eu proponho, mais do que o caso esse em si, da casa da Fictor, para que a gente faça daí o QR Code para assinar, tem um link também, eu te convido a fazer uma reflexão sobre essa cultura lobista, que na parte mais visível, produz as palestras de ministros do Supremo, de autoridades. Esse ambiente lobista, que muitas vezes produz relações econômicas cruzadas, nesse ambiente que está contido casas como essa aqui, mansões como essa aqui. Sob essa lógica aqui, de repente você tem ministro do Supremo fumando charuto com um banqueiro, com interesses no Supremo, você tem banqueiro com interesses no Supremo pagando eventos, com ministro de corte bancando, patrocinando eventos com ministro de Tribunal Superior, com agentes importantes do governo. É essa lógica da mansão do lobby. Vamos lá. Investigada pela Polícia Federal e com dívidas de 4 bilhões, a empresa de investimentos Fictor alugou uma mansão no Lago Sul, em Brasília, que foi usada para aproximação com o governo federal e abrigou pelo menos um evento com a presença de ministros do governo Lula. E eu não quero particularizar no governo Lula, tá? É o governo de agora, não seria diferente de outra forma, em outro governo. O local também foi palco de uma reunião, isso é muito grave. O local também foi palco de uma reunião para montar um dossiê contra uma testemunha da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Instituto Nacional do Seguro Social, do INSS, e abastecer a bancada governista no colégio. A empresa vinha tentando se aproximar de políticos em Brasília para fazer negócios. Em um dos episódios descobertos pelo Estadão, um consultor da Fictor, Felipe Alcântara, reuniu o deputado federal Paulo Pimenta, líder da bancada do PT na CPMI, e o ex-policial civil Rogério Giglio, que havia gravado o advogado Eli Cohen e o acusou na CPMI de cobrar dinheiro da bancada bolsonarista para prestar um depoimento, também na comissão, contra o governo federal. Esse ex-policial, Giglio, se retratou posteriormente em cartório de depoimento sobre Cohen. Em entrevista ao Estadão, diz ter sido pago por representantes da Fictor para mentir sobre Cohen e gravá-lo para abastecer
o PT na CPMI. Olha o nível do troço, mas é isso. Um ambiente em que você se deixa circular. Paulo Pimenta disse que não sabia que a casa era da Fictor e se disse desconfiado do depoimento do policial que incriminava Cohen. Em outra ocasião, o mesmo consultor da Fictor tentou aproximar a empresa, a Fictor de Itaipu, para gerir recursos da hidrelétrica, o que acabou não acontecendo. A casa chegou a ser emprestada a petistas para a realização de um evento. O diretor-geral de Itaipu, Enio Verri, esteve presente ao lado de próceres do partido, como o então presidente da legenda, Gleisi Hoffmann, e o então ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Gleisi disse ter participado do encontro, mas negou ter recebido proposta. Padilha negou ter ido a eventos nos quais recebesse proposta da Fictor. Procurado pela reportagem, Verri não quis se pronunciar. A casa, de 497 metros quadrados, fica na quadra 22 do Lago Sul, bairro de residências de alto padrão em Brasília. Ela foi alugada pelo ex-sócio da Fictor, Luiz Felipe Rubini, até dezembro de 25. Hoje, Rubini é credor da Fictor em 35 milhões em contratos de mútuo com a própria empresa. A casa era usada pela empresa e teve seu portão pintado de verde, cor usada pela Fictor em sua identidade visual. O próprio Wi-Fi, para quem adentrasse e quisesse usar internet, era batizado de Piscina Fictor, claro. Sobre a reunião com Paulo Pimenta. No dia 24 de setembro de 2025, Alcântara reuniu o deputado federal Paulo Pimenta com o ex-policial civil de São Paulo, Rogério Giglio, que havia trabalhado para Eli Cohen no passado. Àquela altura, Giglio havia gravado Eli Cohen sem sua autorização em uma conversa informal em seu escritório. Também produziu um vídeo no qual acusou o advogado de pedir 5 milhões para a bancada da oposição, bolsonarismo, para depor de maneira desfavorável ao governo Lula na CPMI. Hoje, Giglio afirma que suas declarações são mentirosas, que nunca houve extorsão e assume ter feito material falso sob encomenda da Fictor. No encontro, segundo Giglio e Alcântara, Paulo Pimenta afirmou que suas declarações eram fortes, mas que não tinham boa corroboração em provas. Isso não impediria, porém, que Pimenta usasse o áudio gravado por Giglio para impedir uma nova convocação de Eli Cohen no mês seguinte, em outubro de 2025. Outros petistas também torpedearam Cohen na CPMI com o uso da gravação que foi publicada em veículos de imprensa e com o uso de um depoimento de Giglio em cartório. Ao Estadão, Alcântara afirma que foi apresentado a Giglio por um advogado de Rubini e sócio da Fictor que tentou usar a situação para oferecê-la aos petistas. Cara, eu conheço todo mundo, não tenho amizade com todo mundo, mas consigo chegar. Só que tinha que realmente comprovar irregularidade. Aí eu consegui, através de relação que eu tinha, marquei esse encontro lá nessa casa mesmo, e aí esse policial foi lá, chegou lá, ele relatou diversas coisas, afirma Alcântara. Ele diz que Pimenta reclamou da falta de provas que confirmassem seu depoimento, o que o próprio petista confirmou em entrevista ao Estadão. O caso particular, geração de dossiê, tal, coisas que precisam ser investigadas. Tal. A questão central para mim aqui é, pensando a partir do caso Master, nessa figura obscura, essa empresa de investimentos Fictor, é essa cultura lobista em Brasília, e talvez o termo lobista seja, diante das coisas que aparecem, seja generoso. Nós estamos falando de uma cultura de corrupção da República. Corrupção da República no sentido de perversão. Perversão da República. Corrupção da República a partir do qual haverá a corrupção, essa que nós conhecemos, a corrupção ativa, a corrupção passiva. Muito impressionante a gente perceber como os trânsitos se dão na capital federal. Sempre lembrando aqui a leitura de que o caso Master veio para ficar, muito claramente veio para ficar. Com grande chance de ser pauteiro de humores eleitorais para 2026.